Não, não vai poder ser feito tudo individualmente, tá? Então, pelo menos em dupla a parte discursiva. A objetiva vai ser individual, mas a discursiva vocês vão fazer em dupla ou trio. Pode me mandar pelo AVA ou por e-mail, o que vocês preferirem. Vou colocar aqui o meu e-mail também. Qualquer coisa pode me mandar por e-mail também. A única coisa que eu quero reforçar é quando vocês enviarem, sinalizem que é programação estruturada, por favor, tá? Até porque muitos de vocês fazem programação estruturada, fazem algoritmos 2 e para não gerar aí nenhuma confusão, tá? Mesmo vai acontecer para quem faz algoritmos 2, mas vou pedir aí, por favor, para vocês me sinalizarem, tá? Então, vamos lá. Então, qualquer dúvida que surja ainda aí nesse período, é só me sinalizar depois ou me mandar mensagem e a gente vai esclarecendo. Mas até o final de semana a questão vai estar lá para vocês fazerem, poderem me enviar. Só queria reforçar um outro ponto também, da APS, né, que o prazo estava para ser enviado até hoje à noite, então só para vocês lembrarem aí desse ponto. E o que eu queria ver, né? Eu trouxe, assim como eu fiz na turma passada, eu trouxe algumas questões para gente responder, né? E ir fazendo como se fosse um teste, vamos dizer assim. Teste que não, né, não é uma prova, não tem o valor de uma prova, mas como exercício, para ir revisando alguns tópicos, alguns conceitos e a gente ir aí esclarecendo qualquer dúvida que tenha sobre esses conceitos. Mas antes disso, eu queria só ver se alguém tem alguma dúvida específica, alguém quer esclarecer algum ponto específico, senão a gente começa a fazer, vai revisando e o que for surgindo de dúvida aí a gente vai esclarecendo. Então, só queria confirmar se alguém tem alguma dúvida específica. Tá, então beleza. Não, gente, a APS está tranquilíssima. Acho que vocês olharam a APS errada, está tranquilíssima. Estão enganados. É porque fazendo a APS, vocês vão estar preparados, vocês vão estar aí testando bem o conhecimento de vocês, entendeu? Foi com esse objetivo. Mas não é, eu tenho que falar que tá fácil, não é? Vocês não acham? Se eu falar que, se eu também concordar que tá difícil, aí vai todo mundo chorar, né? Vamos aí manter o objetivo é vocês se prepararem, pensem assim, vão estar todos muito bem preparados. Então vamos lá, gente. Então, considerando que, né, ninguém tem nenhuma dúvida aí diretamente específica, eu vou começar. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui só para mostrar para vocês. Mas vocês basicamente a gente vai usar a ferramenta Socrative, que para quem já usou, né, o Kahoot, se não tiver usado o Socrative ainda, é algo parecido, né? Tem algumas semelhanças. Então, coloquei aqui um link, vocês vão acessar esse link.
E aí vai pedir para digitar o nome da sala, vocês vão digitar o nome da minha sala, que é Priscila Braz, e vão começar a acessar aí o questionário. Tem poucas questões, eu coloquei só 6 questões, só para a gente dar aí uma revisada. Vou compartilhar minha tela aqui só para vocês poderem visualizar, né, o que seria. Então, vamos lá. Então, vocês vão digitar, clicar nesse link, e a partir disso, aí vocês digitam aqui o nome da sala, Priscila Braz, clica em entrar, e a partir disso vai acessar aí onde eu deixei configurado essas questões. Só para a gente poder aí dar uma revisada nesses conteúdos. Então, vamos lá. Considerando que vocês entrem aí, já tem algumas pessoas entrando, eu vou só configurar aqui para iniciar e a gente poder começar, tá? A questão. Então, eu vou controlar aqui o andamento, né, de cada questão, como forma da gente ir comentando, né, sobre as questões. Então, a primeira questão já está aí disponível, né, já está aparecendo. E aí, o que vocês vão fazer, né? Vocês vão responder a questão. Depois que todo mundo tiver respondido, aí eu vou mostrar a resposta e a gente vai discutir sobre a resposta, né? E aí esclarecer qualquer dúvida que possa ter, tá? Então, a primeira questão já está aí disponível, já está aparecendo. Vou só esperar aqui o pessoal ir entrando. E a gente começa. Vamos lá, gente, entrando aí para a gente poder começar. E aí também aproveitando para reforçar, aqui na semana que vem, semana que vem não, desculpa, no dia, né, que seria a V2, a gente vai fazer algo nesse formato, só que a gente não vai, claro, né, comentando, vendo as respostas e tudo mais. Ai, obrigada aí por ter respondido, que eu nem vi a pergunta aqui do Sérgio. Então, vamos lá. Tem mais alguém ainda para entrar? Como é que tá aí? Para a gente poder... começar. Bom, gente, então vamos lá. Então,
quem já entrou aí, né? Algumas pessoas eu vi que já responderam, então podem aí ir respondendo a primeira pergunta. Então, eu vou fazer aqui uma leitura dela só para formalizar e para a gente iniciar, né? Então, a manipulação de arquivos na linguagem C, a função fopen abre um arquivo, retornando o ponteiro associado ao arquivo, fazendo uso da seguinte sintaxe, né? Então, file com ponteiro P, né? E aí usando esse comando de abertura, né? P recebe o resultado de fopen, passando o nome do arquivo e o modo de abertura. E aí tem essa instrução, né? De um comando desse sendo de fato usado. Com aqui fopen arquivo.dat e aqui o modo de leitura WB+. E aí a gente precisa responder aqui o que foi realizado, qual dessas afirmações que está correta, né? Então, vamos lá. Acho que ainda falta uma pessoa... respondeu já. Então, vamos analisar aqui as respostas e o que seria aí o correto, né? Vamos lá, então. Então, a resposta correta seria a letra a criação de um arquivo binário chamado arquivo.dat, em que poderão ser realizadas operações de leitura e de escrita. Por quê, né? Vamos lá. Primeiro ponto. Aqui a gente tem, não é a extensão do arquivo que caracteriza, né, se ele é binário, se é texto, que de fato caracteriza, é o modo de leitura, de abertura que eu coloco aqui. Então, quando eu coloco o Bzinho aqui, independente se está W, se está A, se está R, o B indica que é um arquivo binário. Então, esse é o primeiro ponto. Então, é a criação de arquivo binário chamado arquivo.dat. Então, o nome do arquivo real é esse aqui. Prova é o ponteiro que a gente utiliza para poder acessar e manipular esse arquivo, tá? Então, prova não é o arquivo real. O arquivo real é esse aqui, arquivo.dat. E ele é binário, por conta desse B que está aqui. E, além disso, olhando para esse modo de abertura, o que eu posso analisar, né? O W significa escrita, né? A gravação. E quando eu coloco, além do W, eu coloco mais, representa que eu vou ter as duas coisas, a escrita e a leitura. Os dois, as duas possibilidades, tá? Então, mais sempre indica que eu vou ter mais a outra possibilidade de abertura, complementando o que eu tiver aqui. Então, por isso que seria a opção A, a criação de um arquivo binário chamado arquivo.dat, em que poderão ser realizadas operações de leitura e de escrita. Tudo bem? Alguma dúvida sobre essa resposta? Posso ir para a próxima, então? Beleza, então vou colocar a próxima, tá? Para a gente revisar aí, próximo tópico. Então, para responder, verdadeiro ou falso? Vetores são como listas de informações armazenadas em posição contínua na memória. Verdadeiro ou falso? Faltando só uma pessoa responder. Pronto, todos responderam, então vamos lá. Como fomos, não foi unânime, mas seria a resposta verdadeira, né? Então, o que a gente está aqui vendo como vetores, né? E que a gente trabalhou até o momento? São estruturas, né, em que a gente armazena informações
e que na memória eles estão posicionados, armazenados, né, em posições contínuas na memória. O que significa o contínuo? Né? Em posição sequencial, endereços sequenciais. Então, está um em seguida do outro. Então, quando a gente trabalha com vetores, a gente está trabalhando com uma estrutura desse tipo. E é justamente por isso que a gente consegue acessar com o índice e tudo mais. E mesmo quando a gente faz, né, a nossa alocação dinâmica, isso está acontecendo também. Tudo bem? Alguma dúvida? Quero ver na prova mandar uma pergunta dessa. Ó, essas são questões para revisar o conteúdo, entendeu? Então, assim, a gente está revisando. Chegar na prova, a pergunta vai ter 18 linhas. Vai ter que fazer quase um programa para saber o resultado. Olha só, gente. Fala, como você acha que eu ia colocar 18 linhas de questão? Não sei. A pessoa que escalpelou a V3 vai que... 10 alternativas, Como é que é? 10 alternativas, 18 linhas. 10 alternativas. É uma boa ideia, né? Vou ver se eu consigo colocar, se eu tenho essa opção de quantidade. Se não tiver um limite, pode ser, né? 10 alternativas. Boa ideia. Não tinha pensado nisso, viu? Como vocês me dão ideias. Eu já falei que a PS já vale para V2, já está tudo certo. Dividi uma para PS e uma para V2, pronto. Ah, entendi. Entendi. Vou pensar também nisso, vou pensar em tudo isso aí. Vocês estão cheios de ideias maravilhosas. Muito boas. Vamos lá, gente. Posso para a próxima? Vai lá, manda a próxima aí. Então, vamos lá. Qual desses comandos permite alocar dinamicamente espaço para 10 valores do tipo double? Ué, mas... Professora, a resposta está invertida da tua. Qual problema? É o quê? Minha resposta está invertida. A tua está em locais diferentes no meu. Eu tô ficando maluco. Ah, sim. Sim, eu coloquei para ficar aleatório. Ah, tá. Pô, não é possível. Não, eu fiquei até aqui na dúvida se eu tinha feito alguma coisa de errada. Mas eu marquei a opção para ele colocar aleatório. Aleatório? É, aleatório. Ah, tá. A primeira eu achei, porra, marquei errado. Sacanagem. Entendi, senão eu marquei errado. Aí chegou agora e foi de novo? Não é possível. Isso é pra ninguém colar, né? Entendi. São só tentativas, né? Entendi. Gente, olha, vocês me detonaram aqui no chat. Que horror, hein? Coitadinha de mim. Tô vendo, pelo menos vocês estão falando na minha frente, né? Já tá bom, menos mal. Você é a melhor professora que tem. Se tivesse mais matérias, eu fazia com outra professor. Sei. Aí chega nas minhas costas, ó. Quero ver se vocês estão falando isso.
Nossa, aí a gente tem que entrar no assunto que tá tendo, né, filho? Ai, gente, vocês são terríveis. Vamos lá, né? Nem vi que acabei me distraindo aqui, nem vi que todo mundo respondeu já. Vamos lá. Então vamos ver as respostas, né? Como fomos. Também algumas divisões. Então, primeiro ponto é o seguinte: se a gente está falando de alocação dinâmica, a gente não vai ter declaração como um vetor comum, né? Que eu só coloco o tipo, o nome e a quantidade de posições. Então, esse tipo de declaração aqui representaria a declaração estática, né? Que a gente tem lá fixo aquela quantidade de posições. Então, para poder falar, né, de alocação dinâmica, é claro, aqui no contexto da linguagem C, a gente vai sempre usar os comandos de alocação, ou malloc ou calloc, mais algum comando de alocação dinâmica especificamente, tá? Então, teria que ser aí ou pelo menos a A ou a B, ou a C, quer dizer. E aí, por que aqui que é a C, né? Porque eu quero exatamente 10 valores, 10 posições, né? Eu quero 10, armazenar 10 elementos. Então, a gente vai ter aí malloc, e aí quanto que eu quero, né, de espaço? 10 vezes o tamanho de um tipo double. Então, por isso, seria aí, nesse caso, a letra C. Aqui no caso da letra A, ele está calculando 10 vezes o tamanho de um double, mas está somando mais um. Então, eu vou ter aí já um resultado diferente, né? Então, se eu quero 10, são só 10 mesmo, considerando aí que foi específico 10 espaços, tá? Tudo bem? Alguma dúvida? Posso Pode passar, não, então? pode não. Pode, manda ver. Então, passei. Verdadeiro ou falso? Ah, peraí, a Joana acho que ia perguntar alguma coisa. Deixa eu voltar aqui, então. Fala, Joana. Então, não o primeiro ponto, né, gente? Eu falei aqui letra C, mas as letras, as alternativas estão embaralhadas para vocês, né? Então, é letra C aqui do que está mostrando no meu. Mas a resposta seria o malloc, que está entre parênteses aí, 10 vezes size of double, tá? Então, essa que é a resposta. É porque está diferente as alternativas no meu e o de vocês. Então, pode estar aí diferente, tá? Então, a resposta é malloc 10 vezes size of double, porque eu quero exatamente 10 espaços do tipo double. Tudo bem? 1 mais 1 depois do double está errado, porque aí ele está calculando 10 vezes o tamanho de um double e acrescentando mais um byte aí. E não é esse o meu objetivo. Eu quero especificamente 10 espaços de double. Então, qualquer coisa que eu acrescentar, reduzir, multiplicar, fora isso, ele vai ter um resultado diferente. Tá? Então, tem que ser certinho com o que está sendo pedido. Isso aí. Aí ele acrescentaria um byte. E aí já não seria o que está sendo pedido, né, especificamente para 10 doubles. Então, vamos lá. A próxima questão, então, é uma estrutura, né, struct, pode ser utilizada para armazenar dados de um mesmo tipo de dado. Verdadeiro ou falso? Vai ser usada também para isso ou só para isso? Pode ser utilizada, não significa que vai ser só para isso.
Ah, tá. Bom, faltando uma pessoa só. Foi. E aí, vamos lá, né? Verdadeiro ou falso? Aqui o sentido, né? Quando a gente coloca uma estrutura pode ser utilizada, não significa que ela tenha que ser utilizada só para isso, mas se pode ser utilizada para armazenar dados de um mesmo tipo, né? Para agrupar dados de um mesmo tipo, pode. Então seria verdadeiro. Eu posso criar uma struct que eu só coloque tipo inteiro ali dentro? Posso. Se eu quiser agrupar só dados do tipo inteiro, posso agrupar. A questão é que a estrutura ela pode ser usada de uma forma mais ampla, né? Além de dados do mesmo tipo, eu posso colocar dados também diferentes. Então, o pode aqui é nesse sentido, né? Não é que vá ser sempre, tenha que ser sempre do mesmo tipo, mas eu posso, se eu quiser criar uma estrutura só com elementos do mesmo tipo, ele vai me permitir, não tem problema nenhum fazer isso, tá? Então, por isso que seria verdadeiro. E por quê, né? Até de analisar isso, para a gente não se confundir, né? Que quando a gente fala que a estrutura, né, ela me permite agrupar, armazenar dados de tipos diferentes, né? O que vetor, matriz, sozinho, sem a estrutura não permitiria, não significa que eu não possa colocar os dados do mesmo tipo. Então, posso sim, tá? Independente de ser diferente ou iguais, né? O tipo, eu posso criar a estrutura com eles. Bom, então vamos lá. Próxima questão, já estamos aí na penúltima. A manipulação de arquivos em C dá-se através da declaração de uma variável do tipo file, né? Que a gente agora há pouco já falou um pouco sobre isso. Seja um arquivo, considere, né, o arquivo dados.txt em que se pretende acessar o nome de clientes. Em C, a variável arcclientes será declarada como file *arcclientes. Sobre isso, vocês vão selecionar a resposta correta. Então, eu tenho que analisar cada uma delas e ver qual que está correta, considerando que eu tenho um arquivo arcclientes do tipo file, para associar com esse arquivo real aí, dados.txt. Então, analisem cada alternativa e marquem a que está correta. Priscila, é a sua cara fazer umas questões dessa aí, ó. Botar todas as questões parecidinhas, só muda só uma coisinha e a questão gigante. Tá Ué, vendo? para Imagina na testar. prova agora. Oi? 18 linhas. Imagina agora 18 linhas na prova para ler e 10 questões parecidas, 10 respostas. Ué, gente, pensa o seguinte, eu quero avaliar vocês de forma completa, avaliar o conteúdo, avaliar a atenção, a capacidade de atenção, de concentração, a gente avalia tudo numa questão só, Caiu. entendeu? É isso. Aí eu vou estar colaborando para vocês ficarem ali treinando a atenção de vocês nos mínimos detalhes. Vocês vão ficar expert nisso.
Só aguardar aí todo mundo responder e a gente já analisa. Vamos lá, né? Então, vamos ver aí qual é a resposta. A resposta está aparecendo para vocês ou ainda não? Não. Não, né? Tá. Então, vamos lá. Então, vamos analisar, né? O que seria aí a resposta correta? Primeiro ponto, né? Então, antes da gente ver aqui certinho, né, qual é a resposta, vamos analisar cada alternativa como forma também da gente revisar. A alternativa A, o que está sendo feito, né? Ele associa esse ponteiro, né, arquiClientes, com essa abertura. De que modo? O arquivo é dados.txt para todas as alternativas, na verdade, e ele está indicando o R como modo de abertura. O que significa o R? Significa que ele vai abrir o arquivo para leitura. E, mais do que abrir um arquivo para leitura, o arquivo tem que estar já criado, tem que existir o arquivo, ele vai abrir o arquivo e começar do início desse arquivo, a percorrer. E aí, o que está sendo falado aqui? Ó? Que esse comando indica que o arquivo poderá receber novos dados a partir da última posição. Logo, a gente já pode descartar essa primeira alternativa. Por quê? Porque se eu estou abrindo para leitura, o arquivo não vai poder receber novos dados. Então, o arquivo é só para consulta, para ler. Então, não vou conseguir gravar nada. Então, a gente já poderia descartar aí desse ponto. Não precisaria nem analisar aqui esse a partir da última posição. Já daria para descartar, tá? Sendo que, de qualquer modo, quando ele abre para leitura, ele abre a partir do início do arquivo. Então, também aqui esse ponto estaria errado. Então, letra A a gente poderia descartar. Letra B. Eu não vou falar letra, né? Porque o de vocês não necessariamente está assim. Então, essa outra alternativa aqui. Está falando que esse comando, arquiClientes, recebendo, né, o fopen desse dados.txt com o modo de abertura W. Aí ele diz que esse modo de abertura indica que o arquivo poderá receber novos dados a partir da última posição. Vamos analisar. O que significa abrir com o W? O W indica escrita, gravação no arquivo. Só que mais do que isso, o W ele sempre zera o arquivo, né? Se o arquivo não existir, ele cria. E se existir, ele apaga tudo que está lá, ele cria um novo, né, por cima. Logo, ele não vai conseguir inserir novos dados a partir da última posição. Não existe nada gravado, né? Ele sempre parte do zero, do início do arquivo. Então, essa alternativa também não seria aí correta por conta disso. A próxima alternativa aqui, eu tenho arquiClientes como fopen, dados.txt e R também, mas aí ele fala outra coisa. Ele fala que indica que o arquivo poderá ser lido a partir da última posição. O arquivo poderá ser lido, correto, né? Eu estou abrindo para leitura quando eu uso R, mas não é a partir da última posição. Quando eu abro com um R, ele é para leitura, mas ele começa o acesso ao arquivo a partir do início do arquivo. Então, não seria também a alternativa que a gente acabou de analisar. Então, agora, essa última alternativa aqui é que seria correta, mas vamos entender o porquê. Quando eu faço arquiClientes, né, e coloco o modo de abertura A, o A é interpretado no sentido de final do arquivo, né? O que ele chama, o termo em inglês seria o append. Então, ele vai adicionar, ele vai considerar, né, o arquivo que está lá e vai poder
gravar nesse arquivo, vai poder fazer gravação, mas a partir do final, da última posição. Então, ele vai adicionar. Então, ele não vai apagar como o W faz. O W apaga tudo que está lá e começa do zero. Esse não, ele mantém o que está lá e ele vai adicionar, acrescentar algo. Então, ele faz isso a partir do final do arquivo, a partir do último dado gravado. Então, essa seria a alternativa correta. Então, a diferença principal, né, do W com A, na verdade, são duas, né? Primeiro, que o W cria um novo arquivo, caso não exista, e se existir, ele apaga e começa do zero. E o A não. O A também é para gravação, mas ele vai sempre manter o que já tiver lá gravado e só adicionar no final os novos dados que o usuário quiser gravar. Tudo bem sobre essa diferença aí? Essa foi bem dividida, né? Essa, de fato, tinha aí mais elementos, mais detalhes envolvidos. E também a questão do ter que lembrar o que cada modo de abertura significa, cada combinação. Então, vamos lá. Com relação às diferenças, né, do arquivo, a extensão em si, ela só vai me direcionar para o tipo de aplicação que vai abrir o meu arquivo, né? Mas o que de fato caracteriza se é binário ou se é texto é quando eu coloco aqui o modo de abertura, tá? Então, eu posso, inclusive, ter um dados.txt aqui, mas o modo de abertura ser binário. Então, quando eu coloco dados.txt, já caracteriza que, por exemplo, vai ser um bloco de notas que vai abrir. Quando eu coloco o ponto .dat, ele não tem necessariamente essa associação direta com o tipo de aplicação que vai abrir, né? Como no caso do TXT, ou se eu coloco um ponto .doc. Então, se eu coloco um ponto .doc, vai ser o Word que vai abrir, né? E assim por diante. Então, a extensão está associada com a aplicação que vai abrir o meu arquivo, mas não indica o tipo de arquivo que eu estou usando, se é binário ou texto. Tudo bem sobre isso? Vou colocar aqui a última questão desse conjunto aí e aí depois a gente vai finalizar aí com alguns comentários gerais. Então, vamos lá. Na linguagem de programação C, é possível criar valores constantes para nomes antes da compilação para que sejam, né, ficou faltando aí, substituídos no código. Isso é feito com a utilização da diretiva do pré-processador include, define, const ou declare.
Bom, vamos lá então. A questão aqui colocava, né, sobre a questão sobre o ponto de diretivas, de quando eu quero associar um valor constante com algum nome antes da compilação, né? Por isso a gente está falando de pré-processador, de diretivas, e qual seria a diretiva que eu teria que utilizar para fazer isso. Então, a gente tinha aí essas opções, include, define, const, declare, e a alternativa aí seria o define. Todo mundo acertou, muito bem. O const, ele não é uma diretiva, né? O const a gente não usa aqui, a gente usa só a palavra const, que aí é um comando da linguagem C mesmo. E o define não, o define é chamado, né, como uma diretiva, e isso vai ser feito antes da compilação. Então tem aí essa diferença. E os outros comandos são com outro objetivo. Esse aqui, na verdade, não existe, esse declare, né? E o include está associado, né, à inclusão de bibliotecas, né, que sejam já aí da linguagem ou bibliotecas que eu crie para que seja, né, agregada ao meu programa que vai ser ainda criado. Então, o correto aí seria o define, como todo mundo respondeu. Bom, vou finalizar aqui a atividade. Tudo bem, gente? Alguma dúvida sobre algum ponto que vocês ainda queiram? Já, não quer deixar isso aí já como uma prova, não, professor? Não, isso aqui foi um aquecimento, entendeu? Foi um aquecimento. Foi um aquecimento para a nossa atividade, né? Para dar uma revisada aí em todos os pontos, mas não foi oficial. Então, oficial é só dia 4. Você vem Esse com foi um essas treino. questões assim pra gente, chegar na hora da prova, vem aquelas coisas cavernosas. Meu Deus, gente, mas que horror! Olha que imagem que vocês estão fazendo da minha pessoa. Sou tão Não sei, tá boazinha. muito estranho. Oi? Tá muito estranho isso. O que tá estranho? Essas respostas estão muito fáceis aí, tá muito estranho isso. Ué, a gente está revisando, gente. Então tá, vou... Semana que vem vou pegar umas bem pesadas, então. Não, na prova tem que vir mais fácil. Não, se assim tá fácil, então é porque pode dar uma puxada a mais, né? Não, não pode não, senhor. Tá bom, deixa assim. Meu pai me prometeu um carro se eu tirar 9. Aí agora você vai jogar isso para mim, né? Tem um carrinho lá na estande dele de brinquedos, de 1980, ele falou que ia me dar, entendeu? Menos mal. Então tá bom. Ai, gente, vocês são demais. Bom, olha só, vamos lá. Quero reforçar novamente sobre as próximas etapas, né? Então, semana que vem a gente ainda tem uma aula aí para dúvida, para revisão, né? Para esclarecimento. E aí, no dia 4 é que vai ser a atividade que vocês vão fazer aí durante a aula, né? Valendo uma parte aí da V2. E vai ter a questão discursiva, tá? Então, me informem, não esqueçam de informar a dupla ou trio que vocês vão fazer aí para a questão discursiva. Tudo bem? Professora, uma dúvida. Fala, pode falar. Sobre a PS, na hora de enviar o arquivo, tem que ser um arquivo só para dupla ou cada um tem que enviar o arquivo? A APS, cada um tem que enviar o arquivo. Tá. Tá bom, então, obrigada. Então, mesmo que tenha feito em dupla, cada um envia o seu arquivo. Mesmo que seja o mesmo arquivo, né? Mas cada um envia o seu para ficar lá registrado, tá? Tá bom, obrigada. Nada. Quando você falou da peça, eu lembrei de um negocinho. Tava fazendo um loop com aquele
aquele o FOF, né? Esse negócio. Só que ele sempre lia, no final, uma linha a mais lá, inventava uma linha, e eu não estava entendendo mais nada aqui. Eu cheguei a desistir de usar aquele negócio. Tá, eu vou dar. Acho que você chegou a me mandar. Você me mandou o seu código? Eu não lembro agora, Rodolfo. Mandei. Tá, eu vou dar uma conferida lá para ver o que está acontecendo. Que eu acabei não olhando lá o modo que você colocou. Tá vendo? Mas vou Ignorou, olha. conferir, aí eu te dou um retorno de como tá lá, tá? Ó, me ignorou, caraca. Não, é porque como depois você colocou que tinha resolvido, aí assim, eu não olhei o código, confesso. Não foi assim um ignorar proposital, não. Você tá vendo, né, pessoal, como é que é a professora? Ignora mesmo. Não, gente, não ignoro, eu respondo todo mundo. É porque como eu vi lá a última coisa, aí você colocou que resolveu, e na correria, aí eu acabei não olhando, confesso. Não, já tava desistindo daquilo, não fez a struct que foi direitinho. Com aquele negócio, ele inventava uma linha no final, ele repetia o valor da última linha, lá no final, Deus sabe por quê. Mas vou dar uma olhada assim, tá? Vou olhar com calma e te retorno, tá? Beleza. Pode deixar. Gente, algum outro ponto? Ficou claro sobre avaliação? Como é que vai ser? Lembrando também, né, que aí essa questão discursiva eu vou colocar no final de semana, tá? Mas eu preciso que vocês me informem com urgência aí a dupla ou trio de vocês, tá? Não esqueçam, por favor. Bom, é isso. Se vocês não tiverem nenhuma outra dúvida, a gente termina por aqui, senão tem uns 5 minutinhos ainda. E aí, lembrando que semana que vem, né, estamos aqui de novo para dar aí uma revisada geral, esclarecer qualquer dúvida que ainda tenha, tá? Então, não esqueçam aí, para quem não enviou a tarefa, a APS, de enviar. A APS poderia ser feita sozinha, tá? Agora, a parte da questão discursiva para compor esses 8 pontos aí, né, parte dele, é para fazer em dupla ou trio. Mais alguma dúvida, gente? Não esqueçam, então, de me enviar as duplas ou trio, por favor. Então, é isso. Vou finalizar por aqui. Qualquer dúvida que surja depois aí, vai me mandando, né? E é isso. Bom dia aí para vocês, bom final de semana. Não esqueçam, para quem não enviou a PS, já falei umas 10 vezes, mas não esqueçam aí, por favor, de enviar. E é isso, gente. Então, obrigada aí pela presença. Bom dia para todo mundo.